Ninurta, uma das figuras mais marcantes da mitologia suméria, emerge em um cenário onde os deuses eram mais do que meras divindades distantes. Eram forças ativas, ligadas à vida prática, à ordem cósmica e à sobrevivência da humanidade. Ele era filho de Enlil, o grande deus do ar e senhor dos destinos, e de Ninlil, a deusa da pureza, o que já o colocava em posição de destaque dentro do panteão Anunnaki. Desde suas primeiras menções em inscrições e hinos, Ninurta é descrito como um deus de grande poder, um guerreiro incansável, mas também como uma divindade profundamente ligada ao ciclo agrícola, à fertilidade da terra e ao trabalho humano que sustentava as primeiras cidades da Mesopotâmia. Esse duplo papel de destruidor e protetor fazia dele uma figura paradoxal, capaz de empunhar armas contra forças do caos, mas também de trazer a abundância das colheitas ao povo que o venerava. A mitologia suméria nasceu junto às margens dos rios Tigre e Eufrates, em um território fértil, mas ao mesmo tempo instável. O sucesso das plantações dependia de ciclos regulares de cheia e de seca, de canais de irrigação bem construídos e do equilíbrio entre o esforço humano e a benevolência dos deuses. Nesse contexto, Ninurta assumiu uma função central, porque não era apenas um guerreiro celeste que combatia monstros, mas também o guardião da ordem agrícola, aquele que mantinha os campos vivos e prontos para alimentar o povo. Sua presença nos mitos era um lembrete de que, sem disciplina e coragem para enfrentar as forças da desordem, tanto os homens quanto as plantações sucumbiriam. Ao longo dos registros mais antigos, Ninurta aparece empunhando armas de poder extraordinário, como o arco, a massa e a flecha, símbolos de sua força guerreira. Mas essas mesmas armas possuíam também significados ligados à fertilidade da terra, como se sua guerra fosse travada não apenas contra inimigos sobrenaturais, mas contra tudo o que ameaçava a estabilidade das colheitas e a segurança da comunidade. O guerreiro e o protetor da agricultura eram duas faces inseparáveis do mesmo Deus, e essa dualidade moldava a maneira como os sumérios o veneravam. A ligação de Ninurta com seu pai, Enlil, era fundamental para entender seu papel. Enlil era considerado um deus soberano que governava os destinos do mundo a partir de Nippur. E como filho desse poderoso senhor, Ninurta recebia parte dessa autoridade. Ele era visto como o braço armado de Enlil, aquele que cumpria sua vontade, protegendo a ordem cósmica estabelecida contra as forças que buscavam a desestabilização. Essa relação reforçava a ideia de que Ninurta não era apenas um deus isolado, mas parte de uma estrutura maior de poder divino que sustentava o universo e, por extensão, a vida humana. Os templos dedicados a Ninurta revelam muito sobre essa importância. Em Nippur, onde Enlil tinha seu principal centro de culto, o jovem deus também recebia oferendas e homenagens. Mas foi em Lagash, uma das mais antigas cidades sumérias, que Ninurta alcançou maior destaque. Ali era considerado o protetor supremo da cidade, o guardião de seus campos e canais, o deus que guiava os reis em suas batalhas e que garantia a prosperidade do povo. Essa conexão com Lagash mostra como sua figura estava profundamente enraizada na vida prática da população, que dependia diretamente da agricultura para sobreviver e se desenvolver. Os sumérios viam em Ninurta um exemplo de coragem e disciplina. Suas histórias não eram apenas narrativas de aventuras épicas contra monstros míticos, mas também parábolas sobre a necessidade de enfrentar os desafios diários da vida. Quando Ninurta lutava contra forças caóticas, estava simbolicamente lutando contra as secas, as enchentes descontroladas, as pragas e tudo aquilo que poderia destruir a base agrícola da civilização.
Cada vitória sua representava a vitória da ordem sobre o caos, da vida sobre a destruição, da fertilidade sobre a esterilidade. Mas apesar desse papel protetor, Ninurta nunca foi descrito como um deus pacífico. Sua essência guerreira era inegável e muitas vezes ele agia com uma fúria devastadora, punindo não apenas inimigos sobrenaturais, mas também aqueles que no mundo humano ameaçavam a harmonia social. Isso refletia a mentalidade suméria de que a ordem só poderia ser mantida pela força e que a agricultura, embora símbolo de vida, dependia de disciplina, trabalho árduo e, em última instância, da intervenção divina para prosperar. Nos hinos dedicados a Ninurta, encontramos descrições que o exaltam como o portador da tempestade, o Deus que faz tremer a terra com seus passos e que domina as águas, mas também como aquele que guia os agricultores e garante que os grãos floresçam. Essa combinação de imagens reforçava a ideia de que ele era ao mesmo tempo destruidor e criador, senhor das armas e guardião dos campos. O povo que o adorava sabia que sua força era necessária para proteger a frágil civilização das ameaças externas e para sustentar a vida que brotava da terra. Assim, na primeira visão sobre Ninurta, ele aparece como um deus de contrastes, moldado pelas necessidades concretas de um povo que vivia entre a abundância dos rios e o perigo constante das forças da natureza. Era preciso um protetor que soubesse lutar, mas também alguém que garantisse o florescimento da vida agrícola. Essa dualidade não era uma contradição, mas uma complementaridade, e fazia de Ninurta uma das divindades mais respeitadas e temidas da Suméria. Através de suas histórias, percebemos que a essência de Ninurta era a defesa da ordem em todas as suas formas. Quando o caos se manifestava como monstros ou demônios, ele empunhava suas armas e ia à guerra. Quando se apresentava como secas ou enchentes, ele trazia as águas controladas e assegurava o crescimento dos campos. Sua figura, portanto, era um reflexo direto da vida mesopotâmica, que dependia tanto da guerra quanto da agricultura para sobreviver e prosperar. Entre todos os aspectos que compõem a essência de Ninurta, nenhum foi tão marcante quanto o seu lado guerreiro. Se na vida cotidiana dos sumérios a agricultura era a base da sobrevivência, na visão mitológica o caos estava sempre à espreita, ameaçando desestabilizar a ordem estabelecida pelos deuses. Ninurta era a resposta divina a esse perigo. Ele era o combatente implacável, o campeão escolhido pelos Anunnaki para enfrentar criaturas que simbolizavam forças de destruição. Em seus mitos, ele não luta apenas por glória pessoal, mas em nome da harmonia do mundo. E cada batalha é uma metáfora para a eterna luta entre a fertilidade e a esterilidade, entre a civilização e o caos primitivo. Um dos relatos mais famosos ligados a Ninurta é sua luta contra o monstro Azag, descrito como uma entidade demoníaca, tão terrível que seu simples toque fazia as pedras da montanha adoecerem e os rios secarem. Azag não era apenas um inimigo físico, mas uma personificação da desordem, da doença e da infertilidade. Enquanto ele caminhava, os campos se tornavam estéreis, a vida fugia da terra e o equilíbrio dos deuses era ameaçado. Os sumérios viam em sua figura um reflexo de tudo o que poderia arruinar a sobrevivência de sua sociedade. A seca que devastava os cultivos, as pragas que assolavam os rebanhos, as doenças que enfraqueciam os homens. Para enfrentar tamanho inimigo, Ninurta contou com o auxílio de sua arma mágica, chamada Sharur, muitas vezes representada como uma massa que possuía voz própria. Sharur não era apenas um instrumento de destruição, mas também um conselheiro, capaz de falar e transmitir mensagens. Em algumas versões do mito, é essa arma que guia Ninurta, ajudando-o a planejar sua batalha contra Azag,
O fato de sua principal arma ser dotada de palavra e sabedoria indica que a força de Ninurta não residia apenas em sua brutalidade, mas também em sua inteligência estratégica. Ele era o guerreiro que sabia quando agir, como atacar e como transformar a violência em ordem. A luta contra Asag é narrada como um embate de proporções cósmicas. O monstro, acompanhado de um exército de pedras vivas, investe contra Ninurta com fúria devastadora. As montanhas tremem, os céus se abalam e a própria terra parece ameaçada de ruir. Ninurta, porém, não recua. Guiado por sua determinação e pela força herdada de Enlil, ele enfrenta o inimigo de frente, derrotando um a um os exércitos de pedras e finalmente atingindo Asag com o poder de Sharur. A vitória é descrita como um ato de renovação. Ao derrotar o monstro, Ninurta não apenas elimina uma ameaça, mas transforma a própria paisagem, reorganizando rios e canais, devolvendo fertilidade à terra. Esse mito, além de sua dimensão épica, carrega um significado profundo. Ele mostra como a guerra de Ninurta não é um fim em si mesma, mas um meio para restaurar a ordem. A violência, quando conduzida pelo Deus, não é destruição gratuita, mas um instrumento de equilíbrio. Os sumérios, que viviam sob constante risco de catástrofes naturais, entendiam essas narrativas como representações simbólicas de sua realidade. Assim como Ninurta combatia monstros míticos, eles mesmos precisavam combater pragas, enchentes e invasões. Cada oferenda feita a Ninurta era, portanto, uma forma de pedir sua intervenção contra as forças que ameaçavam sua subsistência. Outros mitos também reforçam essa imagem do deus guerreiro. Em várias tradições, Ninurta aparece combatendo criaturas híbridas, seres nascidos da mistura entre homem, animal e forças sobrenaturais. Cada uma dessas batalhas representava a vitória da ordem divina sobre o descontrole e consolidava sua posição como defensor dos deuses e dos homens. Ao contrário de outros guerreiros mitológicos que buscavam apenas glória pessoal, Ninurta era visto como alguém que lutava por todos, um campeão coletivo, cujo triunfo significava a continuidade da vida e da civilização. Sua relação com Enlil e com o Conselho dos Anunnaki também era reforçada em cada vitória. Ao derrotar inimigos cósmicos, Ninurta demonstrava que a ordem estabelecida pelos deuses maiores estava segura. Isso fazia dele não apenas um guerreiro solitário, mas o executor da vontade divina. Essa ligação reforçava sua legitimidade como protetor das cidades sumérias, já que os reis, ao se proclamarem escolhidos de Ninurta, associavam sua própria autoridade à do deus guerreiro. A imagem do monarca como pastor do povo, protetor dos campos e guardião da ordem, estava diretamente ligada ao exemplo mítico de Ninurta. Os hinos sumérios descrevem sua fúria com imagens vívidas. Sua voz era comparada ao trovão que sacode as montanhas, seus passos faziam o chão tremer e seus inimigos caíam diante dele como grãos colhidos pelo agricultor. Essa associação entre guerra e agricultura é constante. Ninurta colhe inimigos da mesma forma que os homens colhem cereais. Suas batalhas limpam o terreno para que a vida floresça novamente. A metáfora reforça sua posição como um deus que une em si a destruição e a fertilidade, o caos e a ordem, a violência e a renovação. Outro aspecto importante de sua faceta guerreira é a disciplina. Ninurta não era um deus imprevisível, movido apenas por fúria cega. Ao contrário, suas vitórias são fruto de planejamento, estratégia e determinação. Isso o diferencia de outros deuses tempestuosos da região, como Ishkur, Haddad, que representavam a força bruta das tempestades. Ninurta, embora também ligado ao trovão e à guerra, era um guerreiro que sabia controlar e direcionar sua força para um objetivo maior. Essa característica o tornava ainda mais próximo dos reis sumérios,
que viam na disciplina e na estratégia militar a chave para manter seus territórios. Após a vitória contra Azag, Ninurta é celebrado como herói cósmico, mas sua jornada não termina ali. A mitologia o apresenta reorganizando o mundo, colocando cada pedra e cada rio em seu lugar, como se sua batalha tivesse redesenhado a própria geografia. Esse ato final de ordenação mostra que a guerra para Ninurta não era apenas destruição, mas também criação. Ele não apenas derrotava inimigos, mas moldava um mundo habitável para os homens. Essa função de reorganizador natural reforçava sua ligação direta com a agricultura, pois sem rios ordenados e terras férteis, não haveria colheitas nem vida. Assim, a figura de Ninurta como guerreiro vai muito além da imagem de um combatente furioso. Ele é a própria encarnação da luta pela ordem, o braço armado dos deuses contra o caos, o herói que enfrenta monstros para que os campos possam florescer. Sua violência é necessária, porque é por meio dela que a fertilidade se mantém, que a água flui corretamente e que a sociedade sobrevive. Cada mito sobre suas batalhas é, portanto, também um mito sobre a agricultura, sobre a renovação da vida e sobre a vitória da civilização contra a ameaça constante da desordem. Se o lado guerreiro de Ninurta revelou sua fúria contra monstros e forças caóticas, sua ligação com a agricultura mostrou seu aspecto mais essencial para a sobrevivência da humanidade. Entre todos os deuses do panteão sumério, poucos representaram com tanta clareza a união entre guerra e fertilidade como Ninurta. Ao derrotar inimigos cósmicos, ele não apenas restaurava a ordem, mas também reorganizava a terra, os rios e as colheitas. Era como se sua vitória garantisse não só a paz dos deuses, mas também o pão que alimentava os homens. Para os sumérios, a fertilidade da terra não era apenas resultado de esforço humano, mas, sobretudo, um reflexo do equilíbrio cósmico mantido pelas divindades. Nesse equilíbrio, Ninurta se erguia como guardião dos campos e protetor das águas, aquele que garantia que a vida continuasse a florescer. Um dos aspectos mais marcantes de sua mitologia é o modo como suas batalhas repercutem diretamente na natureza. Depois de derrotar Azag, por exemplo, Ninurta é descrito como aquele que reorganiza os rios e canais, assegurando que as águas voltem a correr de maneira ordenada. Esse detalhe não é casual. A irrigação era a base da agricultura na Mesopotâmia, e sem ela, nenhuma cidade poderia sobreviver. Assim, a narrativa mítica não apenas exaltava a força do deus, mas também explicava simbolicamente a origem da irrigação e a sua importância vital. Ao atribuir a Ninurta a criação e o controle desses canais, os sumérios o consagravam como o protetor direto de sua sobrevivência. Além disso, o mito destaca como ele distribuiu as águas pelos campos, transformando terras secas em áreas férteis. Esse ato de irrigação mítica simbolizava não apenas o controle sobre a natureza, mas também a sabedoria em transformar a destruição em fertilidade. Ninurta destruía monstros, mas ao mesmo tempo plantava as sementes da vida. Ele era um deus de transformação, capaz de converter a ameaça em prosperidade, o caos em colheita. Essa capacidade de unir opostos o tornava indispensável para os homens, que viam nele não apenas um guerreiro celeste, mas o próprio garantidor de suas plantações. Em hinos sumérios, Ninurta é chamado de o agricultor dos deuses, título que mostra como sua imagem estava intimamente associada ao cultivo da terra. Esses hinos o descrevem como aquele que faz brotar o grão e que enche os celeiros de fartura. A sua força nesse contexto não é apenas militar, mas também vital, porque sem a colheita nenhum exército poderia ser sustentado, nenhum templo poderia ser erguido e nenhuma cidade poderia florescer.
A agricultura era a base de tudo, e Ninurta, ao protegê-la, assegurava a própria continuidade da civilização. Outro mito ligado à sua relação com a fertilidade fala sobre o roubo das tábuas do destino, que em algumas tradições foram usurpadas por demônios e devolvidas por Ninurta. Essas tábuas continham o poder de controlar o universo, e em certos relatos, quando estavam fora de seu lugar, o mundo mergulhava no caos. Os rios secavam, as colheitas murchavam, os ventos deixavam de soprar corretamente. Ao recuperar as tábuas, Ninurta devolvia a ordem cósmica e, por consequência, a fertilidade da terra. Esse mito mostra como seu papel estava diretamente ligado à preservação da vida material e espiritual, reforçando sua imagem de protetor da ordem agrícola. A ligação de Ninurta com a agricultura também se manifestava em rituais práticos. Sacerdotes e agricultores dedicavam oferendas a ele antes do plantio, pedindo boas colheitas e proteção contra pragas. As celebrações em sua honra envolviam tanto hinos de guerra, lembrando suas vitórias contra monstros, quanto cânticos que exaltavam a abundância dos grãos. Essa fusão de guerra e fertilidade era um reflexo da própria visão mesopotâmica da vida. Para que houvesse fartura, era necessário enfrentar o caos. Para que a colheita florescesse, era preciso lutar contra as forças da destruição. A cidade de Lagash, um dos principais centros de culto a Ninurta, refletia essa dualidade em seus rituais. Os reis de Lagash se apresentavam como escolhidos do Deus, encarregados de proteger os campos e de garantir a prosperidade. Quando se descreviam como guerreiros vitoriosos, estavam ecoando a imagem de Ninurta em batalha. Quando falavam de sua função de organizar canais de irrigação e ampliar as terras cultivadas, reforçavam a imagem de Ninurta como protetor da agricultura. Essa identificação entre rei e Deus criava um elo sagrado, em que o soberano era visto como representante terreno do protetor divino da cidade. Outro aspecto interessante é como Ninurta aparece ligado à figura do agricultor disciplinado. Ele não é apenas o Deus que entrega a fartura, mas também aquele que exige esforço, ordem e trabalho árduo. Em muitas inscrições, a prosperidade dos campos é vista como recompensa àqueles que respeitam as leis divinas e seguem os rituais corretamente. Isso mostra que a fertilidade não era concebida como algo garantido, mas como fruto da cooperação entre homens e deuses. Ninurta, ao assegurar os canais de irrigação e afastar os monstros, oferecia as condições ideais. Cabia aos homens, com disciplina, aproveitar essa dádiva. Sua ligação com as águas é talvez o elemento mais simbólico dessa dimensão agrícola. A vitória de Ninurta sobre o caos era muitas vezes representada pela liberação das águas, que corriam novamente pelos campos. Na Mesopotâmia, a água era ao mesmo tempo vida e ameaça. Em excesso, causava enchentes devastadoras. Em falta, trazia seca e fome. Ninurta era o deus que equilibrava esses extremos, que domava as águas caóticas e as transformava em irrigação controlada. Essa habilidade era vista como um reflexo de sua capacidade de transformar violência em ordem, guerra em prosperidade. Também é notável a maneira como Ninurta era representado artisticamente nesse papel agrícola. Em alguns relevos, ele aparece empunhando uma enxada ou segurando espigas de grãos, símbolos que contrastam com suas armas de guerra. Essa iconografia reforçava sua dualidade. Ao mesmo tempo, guerreiro e agricultor, destruidor e criador, senhor das batalhas e das colheitas. Para os sumérios, não havia contradição nisso, mas uma unidade que refletia a própria essência da vida, onde guerra e trabalho eram inseparáveis. Assim,
A figura de Ninurta como protetor da agricultura mostra que ele não era apenas um deus distante das necessidades humanas. Ele estava presente em cada colheita, em cada canal de irrigação, em cada oferta de grãos feita nos templos. Seu mito era uma explicação divina para a fertilidade da terra, mas também um lembrete de que a prosperidade dependia de disciplina, luta e cooperação com os deuses. Ao derrotar monstros, Ninurta não apenas vencia inimigos cósmicos, mas também preparava o terreno para que os homens pudessem viver, plantar e colher. Sua guerra era também um ato de amor à vida, e sua violência era o instrumento pelo qual a fertilidade se mantinha. A imagem de Ninurta como deus guerreiro e protetor da agricultura encontrou sua expressão mais poderosa não apenas nos mitos, mas também na vida política e social das cidades mesopotâmicas. O culto a Ninurta se tornou uma ferramenta de legitimação real, uma ponte entre o poder divino e a autoridade humana. Reis e governantes o invocavam como patrono, apresentando-se como seus escolhidos e defensores da mesma ordem que ele protegia nos céus e na terra. Essa ligação entre religião e política revela como Ninurta estava enraizado não apenas no imaginário religioso, mas também nas estruturas de poder que sustentavam as primeiras civilizações da Mesopotâmia. Na cidade de Lagash, talvez o centro mais importante de seu culto, os reis frequentemente exaltavam sua relação especial com Ninurta. Um exemplo emblemático é o de Gudea, governante de Lagash, que deixou numerosas inscrições em que descrevia como foi orientado pelo deus em seus projetos de construção. Gudea se apresentava como um pastor guiado por Ninurta, responsável por garantir a prosperidade dos campos e a segurança do povo. Em seus relatos, o deus aparecia não apenas como guerreiro, mas também como conselheiro, transmitindo visões e instruções que legitimavam suas decisões políticas. Essa relação estreita entre o soberano e a divindade fazia do templo de Ninurta não apenas um espaço religioso, mas também um símbolo de poder e autoridade. O templo de Ninurta, em Nippur, cidade sagrada onde também se cultuava Enlil, reforçava ainda mais essa ligação. Nippur era considerado o centro espiritual da Suméria, onde os deuses determinavam os destinos da humanidade. Ter Ninurta como figura de destaque nesse cenário significava que sua autoridade se estendia a todo o mundo sumério. Reis de diversas cidades-estado faziam peregrinações a Nippur para prestar homenagens, na tentativa de associar seu reinado ao poder conferido por Enlil e por Ninurta. Essa conexão fortalecia a ideia de que governar não era apenas um ato humano, mas uma missão divina, e que o soberano era, de fato, o braço terreno do deus guerreiro e protetor da agricultura. Em hinos e inscrições reais, Ninurta é frequentemente chamado de escudo dos reis e arco que protege a cidade. Essa linguagem mostra que ele não era visto como um deus distante, mas como uma presença constante na vida política e militar. Os reis que venciam batalhas atribuíam sua vitória ao apoio de Ninurta, assim como aqueles que ampliavam canais de irrigação e fortaleciam a agricultura também proclamavam ter recebido sua inspiração. Desse modo, Ninurta se tornou um símbolo de poder total, englobando tanto a guerra quanto a prosperidade material. Seu culto, portanto, estava intimamente ligado à organização da sociedade suméria. Os sacerdotes que serviam em seus templos desempenhavam um papel essencial, não apenas conduzindo rituais, mas também administrando recursos, terras e colheitas. Os templos eram centros econômicos, e o de Ninurta, em especial, controlava vastas áreas de terras férteis. Isso significava que o deus não apenas protegia simbolicamente a agricultura, mas também, através de seus sacerdotes, organizava a produção e distribuição de alimentos. O culto religioso e a administração econômica estavam entrelaçados,
reforçando a centralidade de Ninurta na vida prática da população. Outro aspecto importante era sua representação em hinos litúrgicos, onde era descrito como o defensor dos fracos e protetor dos trabalhadores. Esses cânticos exaltavam sua força contra inimigos sobrenaturais, mas também destacavam seu cuidado com o agricultor que lavrava a terra, com o pastor que guiava o rebanho e com o rei que buscava justiça. Essa universalidade de Ninurta o tornava acessível a todos os níveis da sociedade, desde o camponês até o governante. Ele era, ao mesmo tempo, um deus de guerra temido e um protetor próximo, a quem qualquer pessoa poderia recorrer em busca de auxílio. A iconografia de Ninurta também reforçava essa conexão com o poder real. Em relevos e representações, ele aparece como um guerreiro armado, muitas vezes acompanhado de símbolos da fertilidade, como espigas de trigo ou rios. Essa combinação visual refletia sua essência dupla e oferecia aos reis uma imagem poderosa para se associarem. Ao erguer templos e estátuas dedicados a Ninurta, os governantes mostravam ao povo que estavam sob sua proteção, fortalecendo assim a lealdade e a unidade da comunidade. Na tradição mesopotâmica, a figura do rei como pastor era recorrente. Esse título, que aparece em inúmeras inscrições, simbolizava a responsabilidade do soberano em guiar e proteger seu povo, assim como um pastor cuida de seu rebanho. Ninurta, frequentemente descrito como pastor divino, oferecia o modelo perfeito para esse papel. O rei que se dizia inspirado por Ninurta estava, portanto, assumindo uma posição de mediador entre o divino e o humano, refletindo a ordem celestial no plano terreno. Os hinos também destacam como Ninurta punia aqueles que desrespeitavam a ordem. Ele não era apenas o protetor, mas também o executor da justiça divina. Cidades que negligenciavam seus deveres religiosos ou reis que abusavam do poder poderiam ser vistos como alvos da fúria de Ninurta. Essa dimensão judicial reforçava sua autoridade e dava aos sacerdotes e governantes um instrumento para legitimar a disciplina social. Ao mesmo tempo em que oferecia proteção e fertilidade, Ninurta também exigia respeito às leis divinas, e sua cólera era um aviso contra a desobediência. Nas festas religiosas dedicadas a ele, especialmente em Lagash e Nippur, a comunidade inteira se envolvia em rituais que misturavam cânticos de guerra, procissões e oferendas agrícolas. Essas celebrações não eram apenas atos de devoção, mas também momentos de reafirmação política. Os reis participavam ativamente, mostrando-se como representantes escolhidos de Ninurta, e o povo renovava sua confiança tanto no Deus quanto em seus governantes. A religião, a política e a vida social estavam entrelaçadas, e no centro desse entrelaçamento estava a figura do deus guerreiro e agricultor. A influência de Ninurta se estendia até mesmo às leis. Muitos textos jurídicos e documentos administrativos mencionam sua proteção, como se cada contrato e cada decisão estivessem sob seu olhar vigilante. Isso reforçava a ideia de que a ordem humana deveria refletir a ordem divina e que desobedecer às regras da sociedade era também desafiar o próprio Ninurta. Assim, seu papel ultrapassava os limites da guerra e da agricultura, alcançando as estruturas mais profundas de organização social e política. Esse poder multifacetado explica por que Ninurta permaneceu relevante ao longo dos séculos, mesmo quando outros deuses assumiram destaque em diferentes regiões da Mesopotâmia. Sua imagem de guerreiro disciplinado e protetor da fertilidade se ajustava perfeitamente às necessidades de reis e povos que buscavam legitimidade, segurança e prosperidade. Ele não era apenas uma figura mítica, mas uma presença viva no cotidiano da sociedade,
refletida em rituais, templos, leis e na própria autoridade dos governantes. Assim, ao observar sua dimensão política e social, percebe-se que Ninurta foi muito mais do que um deus associado a batalhas e colheitas. Ele foi um símbolo de poder, justiça e ordem, cuja influência moldou tanto a vida espiritual quanto a organização concreta da civilização suméria. Sua presença nos templos, nos hinos e nas inscrições reais mostra como os deuses eram parte integrante da vida pública e como, através de Ninurta, os reis encontraram um aliado divino que justificava suas ações e fortalecia seu domínio. Ao longo dos séculos, Ninurta não permaneceu apenas como um personagem estático preso aos hinos e mitos sumérios. Sua figura se transformou atravessando diferentes culturas da Mesopotâmia e assumindo novos contornos conforme os povos reinterpretavam seus deuses para responder às suas próprias necessidades sociais, políticas e espirituais. O que começou como a imagem de um jovem guerreiro, filho de Enlil, que combatia monstros e protegia colheitas, evoluiu para um arquétipo de poder e equilíbrio entre destruição e fertilidade. É nesse ponto que compreendemos o verdadeiro legado de Ninurta. Um reflexo das tensões humanas entre guerra e paz, ordem e caos, devastação e prosperidade. Nos textos babilônicos, Ninurta manteve grande parte de sua identidade original, mas passou por adaptações que o aproximaram de outros deuses com funções semelhantes. A Babilônia, marcada pela ascensão de Marduk como divindade suprema, reinterpretou diversas tradições sumérias. Assim como Marduk derrotou Tiamat no Enuma Elish, Ninurta foi lembrado como o herói que venceu Asag, um paralelo simbólico entre os deuses que lutavam contra o caos primordial. Essa sobreposição não apagou Ninurta, mas o inseriu em uma rede de mitos onde seu papel era reinterpretado como parte de uma tradição guerreira e organizadora do cosmos. Na Assíria, entretanto, Ninurta teve um destaque ainda maior. Os reis assírios, que viam na guerra a base de sua expansão e sobrevivência, encontraram em Ninurta um modelo divino ideal. Em Nínive, por exemplo, um dos templos mais importantes era dedicado a ele, e sua imagem era constantemente associada às vitórias militares dos monarcas. Hinos assírios exaltavam Ninurta como aquele que abria caminho para os exércitos, esmagava inimigos e trazia a glória da conquista. Mas, ao mesmo tempo, lembravam sua função de protetor da agricultura, mostrando que até mesmo em uma sociedade fortemente militarizada, a fertilidade da terra continuava essencial. Essa dualidade fez de Ninurta uma figura viva, capaz de unir os dois pilares da vida mesopotâmica, a guerra e o cultivo. Além da religião oficial, Ninurta também foi absorvido em práticas populares. Amuletos, inscrições e até rituais de proteção invocavam seu nome para afastar doenças, pragas e forças malignas. Sua vitória sobre o monstro Asag, que espalhava pestilência e calor destrutivo, era reinterpretada como um poder capaz de purificar lares e campos, mantendo a saúde das pessoas e garantindo colheitas prósperas. Esse aspecto protetivo manteve Ninurta próximo das necessidades diárias da população, e não apenas das elites sacerdotais e políticas. Com o tempo, muitos estudiosos notaram como Ninurta também se aproximou de figuras de justiça e ordem. Alguns hinos descrevem como ele trazia os frutos da vitória, não apenas em forma de grãos e rios cheios, mas também como estabilidade social, onde reis governavam com sabedoria e o povo vivia em harmonia. Essa associação de Ninurta à justiça se consolidou na forma de mitos em que ele restabelecia o equilíbrio depois de períodos de caos, reforçando a ideia de que sua função ia além da guerra ou da agricultura, alcançando o campo moral e ético. À medida que as civilizações mesopotâmicas declinavam e novas potências assumiam seu lugar,
A memória de Ninurta não desapareceu completamente. Em tradições posteriores, como no mundo helenístico e até em textos apócrifos que reinterpretavam antigas tradições do Oriente, ecos de Ninurta podiam ser percebidos. Muitos identificam nele traços que mais tarde se fundiram com arquétipos universais de heróis e deuses guerreiros como Heracles na Grécia, que também enfrentava monstros para restaurar a ordem, ou mesmo figuras mais próximas do Oriente Médio, como Nergal, que herdou parte de suas características marciais. A arqueologia moderna nos permite perceber como a imagem de Ninurta estava profundamente gravada na cultura material. Selos cilíndricos, relevos e inscrições mostram sua figura empunhando armas divinas, muitas vezes acompanhado de símbolos de fertilidade, como espigas de trigo e canais de irrigação. Essa iconografia reforça a ideia de que seu poder era total. A mesma mão que brandia a massa contra os inimigos também abria a terra para receber as sementes. Ao pensar no legado de Ninurta, percebemos que sua história é também a história da própria Mesopotâmia, um território fértil, mas cercado de ameaças externas, uma sociedade que dependia da agricultura, mas precisava da guerra para defender seus campos e canais. Um povo que via na ordem cósmica a base da vida, mas que enfrentava constantemente as forças do caos. Ninurta não é apenas um deus antigo, é um espelho das tensões eternas da humanidade. Hoje, ao revisitar os mitos de Ninurta, não os vemos apenas como curiosidades de uma civilização distante, mas como narrativas que ainda falam sobre nós. A eterna luta contra forças destrutivas, a busca pela prosperidade, o desejo de justiça e equilíbrio, tudo isso continua presente no imaginário humano. Ninurta, o guerreiro e protetor das colheitas, permanece como símbolo de que não há criação sem destruição, não há fertilidade sem luta e não há paz sem a coragem de enfrentar o caos. Seu nome ecoa como uma lembrança de que os deuses antigos carregavam verdades universais, que o homem precisa lutar para proteger aquilo que alimenta sua vida. E que mesmo em meio à guerra, é a terra fértil que garante o futuro. Ninurta é, portanto, a síntese de uma lição milenar. O equilíbrio entre a força que destrói e a força que nutre, entre a espada e a semente, entre o trovão da batalha e o silêncio dos campos cultivados. E assim a história de Ninurta permanece viva. Não apenas nos textos gravados em tabuletas de argila, mas na própria essência do mito humano, que busca constantemente dar sentido ao ciclo da vida. Ao lembrar de Ninurta, lembramos também da necessidade de preservar a ordem, de respeitar a natureza e de reconhecer que a força, quando aliada à sabedoria, é capaz de proteger, criar e sustentar o mundo.